glide slope, glide slope, glide slope. Olá, seja muito bem-vindo ao Debriefing 67, o seu podcast de aviação do MS, do Brasil, do mundo. Eu sou o Guilherme Cardes, você já me conhece, e comigo está o Diego Paulino e o Adriano Galindo e a Bia atrás das câmeras aqui, que está gerenciando toda a nossa operação hoje. Hoje nós temos um convidado que não é tão prestigioso, né? Quem está trazendo de convidado hoje, Diego? Convidado para lado especial. Ele que é muito especial, nosso convidado, Guilherme Cardes! Até que enfim vamos ouvir a história dele. Vou contar um pouco da história do Guilherme Cardes hoje. Eu não vou mentir que teve gente que perguntou lá no hangar, quando é que você vai contar a sua história? Eu falei, olha, não é tão interessante assim, é melhor chamar outras pessoas com mais bagagem, né? Mas o pessoal insistiu, É que são são dias de histórias, né? São dias de histórias, exatamente. Então, hoje quem conduzirá são estes dois, e você aí com a gente, quiser mandar perguntas nos comentários ou mandar a sua mensagem carinhosa para nós, eu vou ficar muito agradecido. Não esquece também de curtir, de compartilhar, de bater no sininho lá, como é que é, Bia? É bater sininho, clicar no sininho, como é que é? Eu nunca sei como é que é esse negócio aí. Ativar o sininho, obrigado. Participação do Além, você ouviu, né? É a Bia. Então podemos. Cardes, então vamos lá. De onde você tirou a ideia de ser piloto? A minha pergunta clássica, eu admito. Mas a verdade é que eu, assim como um ou dois dos nossos convidados, eu não tinha essa ideia de criança. Então, quando eu era criança, eu assisti muito Top Gun, né? Sou dessa geração, evidentemente. Mas a ideia de ser piloto era do meu irmão. Meu irmão mais velho queria muito ser piloto. E aí, eu já copiava muita coisa do meu irmão, né? Assim como o irmão mais novo copia o irmão mais velho, já copiava muita coisa do meu irmão. E aí, eu falei, não, essa ideia é dele. Essa ideia dele tá tranquilo. E aí, quando ele era pré-adolescente, ele até começou a fazer aqueles cursinhos pré-militares para poder ir para a escola preparatória e tudo mais, mas ele não deu cabo a esse objetivo dele. E aí, mais tarde na vida, já era adolescente, o meu irmão, mais velho de novo, ele pegou o exército. Ele foi pro exército, ele tava com 18 para 19 e eu tava com 16. E aí ele veio falar para mim assim, olha Gui, dá para você entrar nas Forças Armadas de uma forma diferente. Eu falei, como assim diferente? Pra você ser piloto de barco, de avião, de tanque, de guerra, não é se alistando com 18 anos? Ele falou, não é assim. Você não vai pilotar nada se você entrar dessa forma. No máximo... Uma carriola lá. Exatamente. Você vai pilotar outras coisas que não são... Pincel. É pincel, exatamente, né? E aí ele falou assim, tem os concursos, os concursos militares diversos. E aí, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, capital, e em São Paulo a gente não pensa em concurso público, a gente não pensa em concurso militar, a gente só pensa em mundo corporativo. A gente só pensa em, nós vamos ter a melhor formação possível para trabalhar em uma empresa. Ninguém pensa em, sabe, a gente não fazia ideia de que existia isso. E aí ele falou, não, existem concursos para escolas militares, cada escola militar tem um objetivo específico. E aí eu sempre gostei de aviação, culpa da minha mãe e do meu irmão, que eles sempre me levavam naqueles domingos aéreos, sabe? Que acontece aqui em Campo Grande, em São Paulo acontecia Portões Abertos. Da Fumaça. Isso, exatamente. A minha mãe me levava desde 91, 92, quando eu tinha 5, 6 anos. Ela me levava e eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei, já que é pra entrar nas Forças Armadas, deixa eu pensar aqui, eu quero ser piloto da Força Aérea, que eu achava bacana. Eu tinha esse sentimento, né? E ele foi corroborado por um filme que não foi Top Gun. E aí eu falo isso pra muita gente nem faz ideia. Mas vocês lembram daquele filme Pearl Harbor? É um filme com Ben Affleck, eu não lembro os outros atores, mas o Ben Affleck era o principal, e eles... É um filme da Segunda Guerra Mundial, eles estão na base de Pearl Harbor, que é atacada pelos japoneses, só que antes desse ataque, o personagem do Ben Affleck, ele se voluntaria a ser piloto na Royal Air Force, lá na Inglaterra. E ele vai pra Inglaterra. Quando aparece a cena dele voando Spitfire, combatendo os BF-109, eu falei, caraca, isso aqui é maravilhoso. Eu me arrepiei, só de contar, eu já tô me arrepiando. Eu falei, caramba, isso aqui é maravilhoso. E ele dando tiro, indo atrás, fazendo aquele carrossel, né? Indo atrás dos BF.
E eu falei, cara, isso é maravilhoso. Eu quero fazer isso na vida. E eu guardei essa informação. Meses depois, quando meu irmão entrou no exército e me contou isso tudo, ele falou, dá pra você fazer 1000 coisas. Dá pra você ser oficial da marinha, oficial do exército. Quando ele falou oficial da aeronáutica e aviador, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Porque eu lembrei do Pearl Harbor, dele lutando lá na Royal Air Force, na Força Aérea Real. Então, esse filme, que é raridade você encontrar alguém que foi influenciado por esse filme específico, esse foi o filme que tocou meu coração, que falou, nossa, eu quero ser piloto como esse cara. Então, é totalmente diferente, né? E aí eu falei, não, eu vou começar a estudar pra isso, só que aí vamos para o meu panorama naquela época. Poxa, eu morava no centro da cidade de São Paulo, no Bexiga, na Bela Vista. Quem for do Bexiga pode comentar aí, tá? Na Bela Vista. A minha mãe era assim... Meu pai já tinha morrido quando era criança. Então, a minha mãe era a rainha do empréstimo, né? Minha mãe, desculpa aí, mas era você... Ela mesmo falava assim, eu sou a rainha do empréstimo. A minha mãe pegava empréstimo pra cobrir outro empréstimo, para outro empréstimo. 2 crianças pequenas. Meu padrasto não tinha trabalho, ele sempre estava desempregado. Então, assim, condição de parar pra estudar era 0. Né? E a minha casa era igual aquela casinha da música infantil, uma casinha muito engraçada, não tinha, né? Não tinha nada. Porque a minha casa não tinha sofá, não tinha cama, não tinha mesa, não tinha descarga, não tinha um monte de coisa. Era assim que eu vivia nessa época. E aí eu falei pra minha mãe, nossa, mãe, eu quero ir pra Força Aérea. Ela falou, que bom, tão lindo ter sonhos. Tipo isso. Ela, como é legal ter sonhos, não é mesmo? É maravilhoso. Mas vai trabalhar então. Então, ela, mais ou menos isso. E o meu irmão, quando ele entrou no 2º grau, ele já estava trabalhando. E eu não. Eu fui pro 1º ano, ela falou, não, por enquanto você tá tranquilo. E eu tive essa ideia de ir pra Força Aérea, né? Aí eu pensei, se eu tô tendo tempo para estudar, então eu vou honrar esse tempo que minha mãe tá me dando para estudar. Aí eu fui à biblioteca, no Centro Cultural São Paulo, lá onde eu morava muito perto. Peguei um monte de livro, fui para casa e durante 3 incríveis meses eu estudei para a prova que era da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é o 2º grau, o ensino médio, né, da Força Aérea, que tinha vaga pro 3º ano. Aí eu peguei esses livros e comecei a estudar. Eu vi o edital lá do concurso da EPICAR e comecei a ver o que era e comecei a estudar. Estudei por conta e achei que eu ia arrasar, porque afinal eu estava na escola pública, estudei escola pública a vida inteira, e na escola pública eu mandava muito bem. Eu falava, nossa, eu vou arrasar. As informações na época, por exemplo, de concurso, porque a internet era bem limitada. Isso é o mais legal. Esse ano foi 2002, eu tinha 16 anos. A única forma de você obter informações sobre concursos militares era nos quartéis. E quando você tinha interesse em se inscrever no concurso, você ia até o correio e pedia o envelope de inscrição. Olha que coisa, assim, arcaica, né? Mas magnífico, porque 2002 não é tão longe assim. No entanto, eu fui lá, pedi o envelope de inscrição, eles davam um envelope e dentro do envelope tinha o manual do candidato. Aí você abria o envelope, era com esse mesmo envelope que você enviava a sua inscrição, tirei o manual do candidato e lá tinham todas as matérias que tinha que estudar. Para o concurso da EPICAR 3º ano, só caía português e matemática. Aí eu falei, só 2 matérias? Achei que tava super tranquilo. Aí eu estudei aquelas matérias por, nossa, incríveis 3 meses. Cheguei no dia da prova. A prova nessa época era sempre feita numa prancheta e você sentava numa arquibancada. Era a arquibancada de um ginásio que estava lotado. E todo mundo concorrendo pelas mesmas vagas. Eu lembro que na época eram 70 vagas. Só que era um ginásio em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, um em Campo Grande. Era um em cada capital e em outras cidades importantes dentro dos estados. E aí eu fui lá prestar o concurso. Quando eu abri a prova, eu não conseguia entender as questões. Para mim, aquilo era grego. E assim, era a matéria que eu tinha estudado. Mas eu não conseguia entender. Tamanho era a deficiência minha de conhecimento mesmo. Então, assim, tudo que eu estudei na escola que eu ia bem, nada daquilo estava sendo... escola pública, obviamente, né? Eu estava muito para trás, muito para trás. E aí... lógico que eu fui humilhado nessa prova. Todas as questões que eu acertei foram no chute. Então, é claro que eu tirei, 2, 3 em cada prova. Eu voltei para casa e eu falei para minha mãe assim. Falei, olha, mãe, realmente não tem como eu competir com ninguém, com o nível de conhecimento que eu tenho. Eu posso chegar nesse nível de conhecimento para fazer a prova, mas eu vou levar muito tempo. Tem como a senhora me ajudar com um cursinho? E aí, o que acontece? Meu padrasto, que era o cara que não tinha trabalho, ele ficava atormentando minha mãe, né? E aí, ele falava assim, não, vai pagar cursinho pra ele, esse garoto é um vagabundo, não sei o que lá, ele não quer trabalhar e tal. E aí, foi assim, um auê. Aí, depois de um mês brigando lá em casa, minha mãe falou, quer saber o seguinte? Vou pegar uma grana, vou dar um jeito, você vai fazer cursinho sim. Só que não dá pra fazer o melhor. Uns empréstimos lá, ela deu um jeito lá dela. Ela falou, só que não dá pra fazer o mais caro. Eu lembro que na época o mais caro era o Poliedro, que tinha em São José dos Campos, mas também tinha uma base lá em São Paulo.
tinha os outros cursinhos lá. Aí eu fui no cursinho Marechal Duarte. Eram 2 cursos em São Paulo que são tradicionais. O General Teles Pires, o GTP, e o Marechal Duarte, todo mundo chama de Marechal. Existem até hoje. Então, e esse não é patrocinado, mas poderia, tá? E aí eu fui pro Marechal, que tinha um preço que não era um absurdo de caro, mas também não era dos mais baratos. E aí minha mãe falou, não, eu vou apertar aqui e acolá, eu vou conseguir pagar o cursinho pra você. Quando eu entrei no cursinho, já fui pra prestar o concurso da academia. Então, eu já tinha passado um ano, então eu já estava pronto para fazer o concurso da academia direto. Não precisava fazer da Epicar, mas eu podia fazer Epicar no terceiro ano para ir junto, fazendo os 2. E aí, quando eu entrei no cursinho, eu descobri o que era estudar. Eu não sabia absolutamente nada. Eu lembro de uma aula, e meu amigo Lote, que hoje está na Força Aérea, está na Força Aérea até hoje, inclusive, ele estava sentado do meu lado e eles começaram a falar de trigonometria. E aí falou, isso aqui é seno, cosseno, 30, 45, 60. Aí eu falei assim, cara, você teve isso na escola? Eu nunca vi. What? Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi isso na vida. Aí ele falou, claro que tive no primeiro ano. Eu, tava no terceiro ano. Falei, primeiro ano, lógico, eu também. Não, só vi forma de Bhaskara. Não, só Bhaskara até o talo. Bhaskara até eu me formei em Bhaskara. PG, PA. Não, esse PG é avançado, foi PA no máximo. E aí, ele riu, eu ri também. E depois eu falei pra ele. E o Lote, assim, é um cara, assim, sensacional, que me ajudou muito no cursinho. O Lote e o Fábio Fonseca, que foram 2 caras que me ajudaram muito, a Natália também. E eles todos passaram. E não tá patrocinado, mas não poderia. Tá patrocinado, mas poderia. Então, é que essas amizades do cursinho, elas são amizades minhas até hoje. E são pessoas que entraram na minha vida pra ficar mesmo. Porque essa fase de cursinho é a fase que você vai vencer a sua primeira montanha. A primeira grande conquista que eu tive na vida foi essa fase do cursinho. Que eu achei que a minha chance era muito pequena. E eu estava certo, a chance era pequena mesmo, mas as coisas aconteceram de forma positiva no final. Então, nesse primeiro ano de cursinho, eu aprendi muito, eu estudei muito. E aí, eu usei o sistema para vencer o sistema. O que quer dizer? Eu cheguei na minha escola, que eu estudava de manhã no terceiro ano, à tarde eu ficava estudando as coisas do cursinho e à noite eu tinha as aulas do cursinho. Então, eu cheguei na escola e fiz o seguinte, cheguei na minha professora lá de português, história, geografia, eu só tinha que estudar 4 matérias, português, matemática, física e inglês. Cheguei nas outras matérias e falei o seguinte, a senhora vai passar a matéria assim, assim, assado, eu vou estudar por 2, 3 dias isso aqui e vou fazer sua prova. Mas será que você me autoriza a ficar lá no fundo estudando outras matérias? Aí ele falou assim, como assim estudando outras matérias? Você não vai ficar jogando truco como os outros? Eu falei, não, é que eu tô estudando concurso e contei minha história lá. Então eu usei o sistema, porque eu já sabia que não era tão forte as provas lá, então eu pegava e ficava estudando de manhã na escola outras matérias, eu estudava as matérias do concurso. Sim. E uma ou outra matéria eu realmente prestava atenção só para poder fazer a prova. E aí isso me ajudou bastante. Chegou na semana que teve prova da Epicar, terceiro ano e depois da Academia da Força Aérea, eu fui fazer essas 2 provas e eu abri as provas, eu entendi as questões. E foi assim, tão maravilhoso para mim poder entender aquilo depois de um ano, não tendo entendido nada, entender as questões, saber do que está se tratando aquilo. E é claro, eu entendi as questões, mas aí eu também não resolvia tão bem. E beleza, prestei lá, teve matérias que eu fui um pouco melhor, mas não passei. Esse foi o segundo ano. E aí eu tinha terminado o colégio e minha mãe falou assim, olha, você já fez um ano de cursinho, você fez o terceiro ano, né? Você é filho de pobre e, cara, você vai ter que aguentar agora. Aí eu falei, mãe, olha só, vamos fazer o seguinte, a prova é sempre em agosto. Então tinha setembro, outubro, novembro, dezembro. Falei, tem ainda mais 4 meses para terminar o ano. Eu vou fazer o seguinte, minha maior dificuldade é física e matemática. Eu vou estudar por conta nesse final de ano e seja o que Deus quiser ano que vem. Aí eu peguei os 3 livros do terceiro ano, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, de física. Eu lembro até hoje que é o Fundamentos da Física do Ramalho, Nicolau e Toledo. Aí eu peguei em outubro, fiz o livro 1 inteirinho. Todas as questões, até os desafios, fiz tudo. Aí o 2 eu fiz em novembro e o 3 eu fiz em dezembro. E em janeiro eu peguei um volume único de matemática e arrebentei toda a álgebra. Tudo. Todos os exercícios, até os desafios, questão do ITA, do IME, fiz tudo. Errei pra caramba, lógico, né? Mas fiz tudo. Chegou no final de janeiro, a minha mãe falou assim, olha, realmente você tá fazendo uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Porque minha mãe nunca teve essa proximidade com o concurseiro, né? O concurseiro é um ser humano, né? Que tá com uma vontade, assim, incrível. E aí ela falou, olha, realmente, vou fazer o seguinte, eu vou pagar mais um ano de cursinho pra você. Mas é assim, vamos combinar uma coisa. Que dia é a prova da academia? Aí eu falei, 21 e 22 de agosto. Dia 21 e 22 de agosto. Se não passar, 23 de agosto é segunda-feira, você vai procurar emprego. Aí eu falei, mãe,
You have yourself a deal. Você tem um acordo. Aí, cara, fechamos o acordo. E aí minha mãe se arrependeu um pouco desse acordo. Por quê? Eu me entreguei completamente ao processo de cursinho. Pra mim, eu, assim, imergi totalmente nessa fase de cursinho. Então, eu acordava às 6h30, das 7 ao meio-dia eu estudava. Parava pra almoçar, da 1 às 5 estudava. Ia a pé pro cursinho da minha casa até o cursinho a pé. Você já tinha não as fazia aulas, mais o ensino médio, né? Não tava mais no ensino médio, exatamente. Tinha mais Fazia as aulas e voltava a pé 11 da noite pra casa. E era no centro velho da cidade. Pra quem conhece São Paulo sabe que é meio perigoso lá, mas eu já tava conhecendo todos os malandros da rua. Tanto é que... Ei, brother! Não, é sério. Fala, bro! Tinha uns caras até que sabiam a minha história. Eu falava, eu moro na Bela Vista lá e tal. E aí, cara, eu me entreguei demais, assim, ao processo, porque eu sabia que era a última chance da minha vida. Você já viu aquela música do Eminem? 8 Mile? O Eminem lançou um filme que conta a história dele. E nessa música, se eu não me engano, a música 8 Mile, se não for, coloca no comentário. Ele fala assim, quando você tem uma última chance, uma única chance, você tem que agarrar, você tem que fazer acontecer, você sabe que você tá nervoso, você sabe que... Mas aquilo é uma grande chance que tá na tua cara e você não pode desperdiçar. Ele fala, you can't miss the shot, you have not to miss the shot, alguma coisa assim, tipo, você não pode perder isso. E eu senti exatamente isso, assim, essa é a chance da minha vida. Pô, meu pai morreu com 9 anos e dali pra frente foi só ladeira abaixo. E agora minha mãe tá dando a chance da minha vida. Eu não tô trabalhando, eu só tô estudando, eu tenho que me entregar pra esse processo aqui. Máximo, né? Cara, eu me entreguei. E todos meus amigos, assim, de mais antigos, assim, mais infância, falavam que eu era muito obcecado pelas coisas. Eu sou um pouquinho, eu admito. Mas não tem outra chance, assim. A vida é agora. A vida é agora. Sim. E eu sou um cara do risco. Vocês, agora que a gente trabalha junto, eu me arrisco, eu tento fazer as coisas diferentes e tal. E nessa época não foi diferente. Então eu me entreguei muito pra esse processo. A gente só fazia questão do ITA e do IME no cursinho. A gente só juntou a galera que tava no segundo ano de cursinho. Então era eu, Fábio Fonseca, a Natália Salles, o Thiago Lotti, toda essa galera. E a gente se entregou muito pra isso. E aí chegou no final, eu tive a prova do EPICAR terceiro ano. Na segunda e na terça, e no sábado e domingo era a prova da AFA. Na segunda e na terça fiz terceiro ano de EPICAR, na quarta corrigi e falei, bem, passei, mas estou longe de estar classificado. Minha nota foi meio baixa. Então, tipo, eu tirei o mínimo, mas não o suficiente para estar dentro das vagas. Aí eu falei, beleza, acontece. E aí o que acontece? Quando você leva uma porrada, você tem que ressurgir, porque tinha a prova da AFA no sábado e domingo. E aí, cara, aconteceu aquele grande milagre. Sábado e domingo, eu fui, assim, totalmente focado, né? Só pensando em coisas positivas, vou arrebentar, vou arrasar. Sabe aquele papo que mãe fala? Mãe fala não, cursinho fala, olha, um dia antes você descansa e tal. Eu não fiz isso, meu irmão. Eu revisei matéria até no carro indo pra prova. E que mané de, vamos relaxar. Porque relaxar coisa nenhuma. Você não tá entendendo qual que é a minha vida. Essa aqui é a minha última chance, não tem o que fazer, cara. E aí, bicho, eu cheguei... Vou ter que trabalhar segunda-feira. O pior era isso, ó. Ele falou, cara, tem que trabalhar segunda. Cara, foi exatamente isso. Eu falei, segundona, tá lá procurando emprego ou comemorando que eu passei. Beleza. Cheguei lá, fiz a prova. Minha tradição de prova. Chegava no local da prova, ia no banheiro e mandava o número 2. Era tradição. Nossa. Chegava o número 2, aí tô relaxado, vou lá fazer a prova. Saí da segunda prova no domingo, pensando assim, não importa o resultado, eu dei o meu melhor. Sabe essa sensação? Eu dei o meu melhor? Mesmo que não tenha passado, mas assim, eu aprendi muito nesses 2 anos de cursinho. Foi assim, eu escalando uma montanha. Chegou na segunda-feira, corrigiram minha prova, falou, tua nota tá boa? Pode ser que você passe. Eram 20 vagas pro Brasil inteiro. Nossa. 20 vagas. Aí, quando saiu a lista, eu tava em 28º. Tão puto. Aí, o dono do cursinho me chamou, cara famosíssimo lá, todo mundo chama ele de Bozo. Bicho, chega aí! Aí, entrei na sala, ele bateu a porta. Você passou, viu? Não precisa nem chorar, passou. Aí eu falei, não, Ricardo, eu tô 28º. Os caras do ITA e do IME faz a prova da AFA pra treinar. Você vai ver na hora do exame médico, você vai estar lá pra frente. Não deu outra. Fui fazer exame médico, saí do exame, chegou a aprovação do exame médico, eu tava em 4º. Aí eu, caraca, eu tô em 4º. Poxa. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, assim, eu olhei pra minha casa e falei, caraca, eu vim desta coisa aqui e eu tô em 4º lugar na AFA, porra. Eu falei, aí foi muito emocionante. E fui pra Academia da Força Aérea. E assim, foi maravilhosa essa fase. Eu nunca tinha vencido alguma coisa tão grande na minha vida. Foi assim, um grande divisor de águas. Então, às vezes a pessoa... eu queria ser aviador, mas eu queria ser aviador militar. E a minha grande vontade era ser piloto de caça por causa do Pearl Harbor, do cara lá voando Spitfire, que é aquilo que incendiou meu coração. E quando a gente conquista um negócio desse, é magnânimo, assim, é maravilhoso. Cara, e assim, eu tenho dúvida porque eu não faço ideia dessa trilha que o militar faz, que você fez, entendeu?
Então, assim, pra mim, toda a visão que eu tenho é da vida civil. Eu não faço ideia. Entrou na AF, faz o quê? Eu vou te contar. Não, fazer uma exatamente. faculdade? Primeira coisa Eu tem. não faço ideia, cara. Ele se livrou de trabalhar na segunda. Isso foi Segunda-feira, 23 de agosto de 2004, eu não procurei emprego. Então, obrigado, mãe. Que acordo bom que você fez comigo, né? Não, eu sei que esse finalzinho de ano de 2004 foi, assim, incrível. Porque eu fiquei muito feliz. Eu não sabia nem como comemorar. Ainda mais porque, assim, eu almoçava quase todo dia no Bom Prato. Vocês sabem o que é o Bom Prato lá em São Paulo? Não. É um restaurante popular que ele custa R$1 cada refeição. E a gente estudava no cursinho, ia no Bom Prato, na fila lá com o pessoal que mora na rua e tudo mais. Mas, cara, a comida era maravilhosa. Eu não tô brincando, a comida era maravilhosa. E a gente comia no Bom Prato. Então, na semana seguinte, o meu ritmo era estudar. E eu não tinha nada pra estudar. Não tinha o que fazer. Aí eu ia no Bom Prato, ia no cursinho, ajudava os outros que estavam prestando outros concursos. Era isso, eu ia todo dia no cursinho, porque... Virou professor do cursinho. Mais ou menos, pelo menos um monitor ali, né? Bem, entrei na Academia da Força Aérea. O meu padrasto fez uma coisa muito incrível. Ele era um cara muito difícil, muito violento. A minha casa era assim, eu conhecia todo mundo da delegacia perto de casa. Porque era quebra-pau toda semana. A minha casa era um lugar, porra, era difícil de viver. Era muito... Eu sei que todo mundo tem sua história triste. Eu tô só contando a minha, não sou mais especial que ninguém. Mas assim, era um ambiente muito desagradável de viver. Quando eu entrei na Academia da Força Aérea e o meu padrasto e minha mãe me levaram pra lá, a minha mãe se despediu de mim e meu irmão se despediu de mim. E aí, quando meu padrasto me abraçou, ele falou no meu ouvido assim, ó... Se você me aguentou, você aguenta qualquer coisa. E aí, é claro que eu... Cara, eu me segurei. Quando eu subi no alojamento, eu debulei de chorar. Ele sabia que era difícil. Ele sabia que era difícil aquela vida. Aguentei não, vou te matar agora. Ele sabia que aquela vida era muito difícil, né? E lá na Força Aérea é sistema de internato. É, sistema de internato. Você só é liberado quando eles autorizam no fim de semana. E aí, quanto tempo de estudo lá? Então, você entra no domingo à noite e sai na sexta-noite. Mas, assim, quando você acaba de entrar na academia, você vai para a adaptação, a quarentena. Aqueles primeiros dias que eles vão fazer você arrasar, né? E nesses primeiros 40 dias não tem nada de aviação. Então, assim, é pro cara já entender que ele não entrou lá para ser piloto só. Ele até vai vir a ser piloto. Entrou para ser militar, né? Militar. Serviu Tanto é que na patente lá é cadete, aviador, cardes. Cadete vem antes de aviador. Você primeiro é militar, entendeu? Então, você entra lá e aí, assim que você se despede da família, você sobe o alojamento, entra um cara lá e fala, ó, a partir de agora, você só pode falar 3 coisas. Sim, senhor, não, senhor e quero ir embora. Entendido? Ah, entendi. O que eu falei? Não, eu falei exatamente isso. O que eu falei? Eu falei, você falou que é não, senhor? Ah, senhor. Você mostra. Aí já comecei a pagar flexão. Comecei a pagar flexão, abrir a mala. É recepção, é escola militar. E essa estrutura de escola militar, Adriano, ela é assim há séculos. Não é, é porque foi em 2005. Não, foi assim no século XX. Começou em foi Roma, assim no século XIX. Exato, mas é mais ou menos isso. Formação militar é uma coisa muito estudada. E, inclusive, quando eu fui fazer o meu TCC na academia, foi sobre a importância da história militar para a formação do oficial. Então, é uma coisa que eu gostei de estudar. Ver como é que outros oficiais em outras gerações aprenderam também, né? Mas, beleza, chega lá na adaptação e aí eles vão te ralar, né? Fazer de tudo para você ver se você quer isso mesmo. E é uma coisa muito positiva. A Força Aérea, o Exército, a Marinha tem que fazer isso para o cara entender que ele não vai ser mais civil. Que a vida dele, a partir daquele ponto, ela mudou completamente. E aí, o que acontece? São 40 dias. Na minha quarentena, teve uma pausa no meio que teve o carnaval, a gente ficou 5 dias em casa e voltou para ter os outros 20 dias. E aí, eu lembro que eu não tinha barba nenhuma. E no segundo dia, o cara perguntou assim, senhor, fez a barba? Aí eu, não, é que eu não tenho... Ah, seu monstro, o que eu falei? É sim, senhor, não, senhor, eu quero ir embora. O senhor fez a barba ou não fez? Eu ia falar que eu não tinha barba. Eu não tinha barba pra fazer. Aí ele falou, tá, vai, pondera aí, o que você quer falar? Aí eu falei, eu não tenho barba. O que tá previsto? Fazer a barba. Aí eu falei, fazer a barba. Então ninguém perguntou se o senhor tem barba ou não. Perguntei É se pra fez a fazer... Perguntei se você fez a barba. Aí eu... seu monstro! Paga 10! O 10 foi leve. Aí ele falou assim, quanto tempo você quer pra fazer a barba? Aí eu, sem noção, né? Falei, 5 minutos? 5 minutos? Então tá bom. 5 minutos pra fazer a barba. Deu top. Aí eu saí correndo. Corri. Subi no alojamento. Onde tá o barbeador? Achei. Aí eu falei, cara, 5 minutos não vai dar tempo nem de passar nada, né? Peguei o barbeador, a água, passei assim. Cara, quando eu desci, eu tava tudo queimando aqui. Queimando.
Quando eu desci as escadarias, eu percebi que já tava todo sangrando. Quando eu cheguei lá embaixo, o cara já falou assim, pode parar aí, guerreiro! Todo esquadrão, para a flexão 2! Aí todo mundo foi pra flexão. Todo mundo visando o estagiário monstro, que tá todo cortado. Aí todo mundo olhou pra mim assim, temos um suicida no esquadrão! Ele tentou se matar! Né? Não queremos suicida aqui! Por causa dele, todos vocês vão pagar 10, 0! E começaram a pagar 10 flexões porque tinha um suicida, eu era o suicida. Nossa. O senhor para de tentar se matar no alojamento, não sei o quê. É assim, vida militar. Cara, 40 dias assim. Depois dos 40 dias você ganha a platina e aí você vira oficialmente cadete. Até lá você é estagiário. Primeiro ano você não voa, mas você aprende a saltar de paraquedas, que é uma das exigências para você voar o T-25. No segundo ano você vai voar. Nesse primeiro ano tem muita teoria, então. Lá na Academia da Força Aérea, Só estudando. exatamente, você se forma em 2 faculdades e um curso especial. A faculdade de Ciências Aeronáuticas, essa daí todo mundo sabia, né? Mas você faz faculdade de administração pública. Porque o oficial da aeronáutica, ele não vai ser só piloto. Ele vai administrar uma base, Sim. ele vai administrar... Então, ele tem que saber administração. Além disso, você está fazendo curso de formação de oficiais, que é toda a parte militar. Então, esses 40 primeiros dias é só de E aí você CFO. pode aumentar a graduação durante o tempo, né? Lá lá você vai ter que fazer Chegar só... general, sei lá. Isso, vai ter que fazer só esses cursos, mas assim, é muita coisa. Então, durante o primeiro ano, a gente tem muita aula disso aí, administração e ciências aeronáuticas. Quando chega no final do ano, você tem que começar a pegar os manuais. Por quê? Na Força Aérea, como é que você aprende a voar? Você aprende a voar assim, você só senta no avião quando você sabe absolutamente tudo do avião. Não existe o caso de um cara sentar no avião sem saber tudo dele. Então, no final do primeiro ano, a gente pega os manuais, o manual de instrução técnica, que é o que fala o que o avião tem, as velocidades e tudo mais, né? Dessa NACA. Aí você pega um MAPRO, manual de procedimento. O que você vai fazer no voo? Cada exercício, subida para a área, descida da área. Lá não tem uma área só de instrução, são 4 áreas de instruções e cada uma delas tem um nome, né? Nome de signo. É Léo, Aquários, Escorpião, tem os nomes de signo lá. Você tem que decorar. Como é que você decora as áreas? Você tem que desenhar o formato das cidades. Porque quando você estiver voando, você vai ver o formato e falar, aquela é Conchal, aquela é Santa Rita do Passa Quatro. Você tem que saber. Então, a gente, para decorar, a gente desenhava o formato das cidades. Eu olhava um mapa e desenhava. Lembra que nessa época ninguém tinha um celular com internet. Ninguém entrava no Google. Existia internet e existia Orkut naquela época, mas ninguém mexia nisso. Não podia nem usar celular. Era bem mais limitado. Então, no final do primeiro ano, você começava a decorar os manuais. Por quê? Quando você começava o segundo ano, você tinha que estar decorado 3 coisas. Você tinha que decorar um manual de instrução técnica, um manual de procedimento e o checklist. Então, aqui no meio civil, a gente lê o checklist. Na Academia da Força Aérea, você é obrigado a decorar o checklist. Você não pode ver o checklist. E se você falar algum item errado, o instrutor pega, porque ele também decorou. Então, ele decorou desde cadete. Então, você tem que decorar o teu checklist e todas as panes. Eu lembro que no T-25 tinha mais ou menos 30 panes. Mas no T-27 são 60. E você tem que decorar. O que a gente fazia? A gente pegava... São 500 e não sei o que de panes. É Bem mais. Mil e com todas. certeza, Como é com que é, certeza. Mil e não sei Mil e quantas todas. panes. Mil e todas as panes. É. O que a gente fazia? A gente pegava palitinho de sorvete e a gente escrevia o nome da pane. Fogo no motor, fogo na asa. Meu Deus. E aí a gente pegava os palitinhos e puxava. Adriano, a pane sua é tal. E aí você falava a pane. Fazia tudo. Pra manter isso na cabeça. A gente lia essas panes todos os dias. Pelos 6 meses que a gente voou T-25, todo dia você ficava pra manter isso na sua cabeça. Beleza. Então, no final do primeiro ano, você decora tudo isso. Para chegar no segundo ano, você tem uma apresentação sobre o avião, mas na sequência tem prova. A nota mínima nessa prova é 7. Só que 7 é oficialmente. Extraoficialmente, a nota mínima é 9. Se você tirar abaixo de 9, o pessoal já acha que você não está estudando direito. E aí eles vão ser mais rígidos com você na instrução. Lembra que a instrução lá, você não está pagando a hora, mas você tem que fazer por merecer aquela hora. Cara, eu acho muito legal isso, porque eu me cobro muito também, assim, sabe? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, antes de entrar, porque assim, eu entrei na faculdade com 32 anos, faculdade de engenharia. Qual que era a minha cabeça na hora? Eu vou entrar com um monte de gente que está saindo de escola particular e indo para a faculdade com matemática, física na cabeça, para enfrentar uma engenharia. E eu falei, cara, já faz o quê? 14 anos que eu tô sem estudar. Uau. 14 anos sem pisar numa sala de aula, de ensino regular, né? E aí eu peguei meses antes e fui para uns canal do YouTube e comecei matemática, física, e fui para lá. E aí, primeiro semestre, cara, eu me afundei em estudar, me afundei.
quando tinha aula vaga, assim, eu ia pra biblioteca e minha esposa, ela fazia faculdade comigo de veterinária, só que a gente começava a aula às 7 e eu ia até 1 da tarde, só que ela ia até 5 da tarde. Uau! Então, nesse tempo que eu esperava ela pra ir embora, eu ia pra biblioteca e ficava lá estudando. E aí eu nem via pra onde o pessoal ia, entendeu? Porque eu não tava nem aí pra ninguém, assim, era eu, e a galera ia pra sinuca, ia pra todo quanto é lugar, né? Namorar e tal, e eu me afundei, assim, vivendo dentro de uma bolha mesmo, e eu não percebi que a galera não tava nem aí. E eu falei, cara, eu vou tomar pau, não sei o quê. Quando saiu a nota do primeiro semestre, geral, eu fiquei com 9,4. Uau! Nota geral, É muito gratificante isso, a né? média. E eu olhei pra média da turma, 3, cara. E aí, daquele momento você em fez diante... por onde, né? Daquele momento em diante, se eu tirava algo abaixo de 9, eu já me cobrava muito. Eu falava assim, cara, onde é que eu tô errando? Aí o pessoal, cara, você tirou 9, a gente tirou, tipo, 1,5 na prova, você tirou 9, tirou 8,9. Não, cara, mas tem alguma coisa errada. Vai jogar sinuca, fala. Não, mas eu achava que tinha alguma coisa errada, porque eu errei, cara. Entendeu? Então, assim, o nível de cobrança era muito alto, assim, da minha parte, sabe? E quando eu vejo você falando, assim, como que a área militar cobra, entendeu? Porque, assim, tem que alcançar a excelência, né? Eu acho muito legal isso aí, cara. Acho muito E legal. é por isso que eu acho... Disciplina, né? Já vem... Não, acho muito massa. Principalmente na área da aviação, cara, onde a gente não pode errar, né? Não, e é o paralelo que eu traço hoje como instrutor no meio civil. Aham. Então, assim, eu olhando os cadetes, é o que eu te falei. Ah, você não paga a hora de voo. Eu ouvi isso direto. Aqui fora, então, nossa, mas você não pagou a hora de voo. Eu falei, não paguei com dinheiro. Eu paguei de outras formas. Aí eu falo que eu fiquei 2 anos estudando cursinho, que na academia eu quase fui desligado. Por quê? Você entra no 2º ano para voar o T25 e você tem esse padrão altíssimo de cobrança. Então, você faz a prova do MAIT, do MAPRO, né, da instrução técnica do procedimento. Você faz, não tem prova de checklist, mas tem o CHOV, que é o cheque de olhos vendados. Aí eles vendam seus olhos e falam, onde é que está a mistura do instrutor? Onde é que está o passo do aluno? Porque tem dois grupos de manetes, né? Onde está o altímetro do instrutor? Você tem que saber tudo, porque em caso de vazamento fumaça, de óleo, por você exemplo. tem que saber Ou tatear fumaça, com óleo. fumaça, exato. Depois disso que você vai pro teu primeiro voo. Só que lá na academia, quando você está na instrução aérea, um dia você vai para o esquadrão, para poder ser escalado para voar, e outro dia você vai para a divisão de ensino, que você usa aquele uniforme azulzinho para Cara, ter eu pensei aula. bobeira agora, tá igualzinho aqui no civil, né? O cara faz PP teórico, chega lá pra voar no primeiro dia, não sabe nem abrir a porta do avião. Então, é injusta essa comparação, mas eu também comparo isso. Aí quando o dia era de instrução, primeiro começava com um brifão. Era o oficial que era o comandante da esquadrilha. Eu era da esquadrilha Léo, né? E Léo é Léo Creu, todo mundo sabe, lá na AFA, que é os caras que geralmente amam esquadrilha aqui, o pessoal cobra muito. Por isso que a gente brinca que é Léo Creu. E aí começava o brifão, ele falava, hoje a instrução vai ser assim, vai ser assado. E aí ele começa a ler a escala, você vai voar com fulano de tal, você com Beltrano, né? Beleza? E aí ele fechava, perguntório. Adriano, qual que é o limite máximo? Ele começa a perguntar para um monte de gente. Se você erra a pergunta, você vai preso. Você vai preso. Cara, Se você erra a primeira, ele até alivia e já anota lá que ele vai colocar um instrutor difícil com você na próxima. Mas se você errar 2, ele já te dá uma parte. Dá uma ficha de observação lá para você vir a ser preso depois. Aí, beleza. Terminou o brifão, a gente já relaxava, legal. Quando o cara te chamava para voar, a primeira coisa que você sentava eram umas 5, 6 perguntas sobre a missão. Ah, o que tem na missão? Ah, hoje na missão tem, sei lá, looping. Tá, descreve o looping para mim de forma teórica. Aí você tem que falar, eu vou descer, quando der 180 nós, eu vou começar a cabro, quando o avião estiver em tal ponto, eu vou dar mais pedal, assim, quando o avião estiver em tal ponto. Você tem que descrever tudo de forma teórica. Então, você é capaz de falar todo o voo sem nem ter pisado no avião. E isso é extremamente benéfico para a instrução aérea, porque quando o aluno senta no avião, por mais que ele não seja capaz de executar manualmente, mas ele está no avião só para aprender a parte manual. Ele não tá lá para, olha, você vai fazer o seguinte, ó, tá vendo? Quando der 70, você faz isso. Não, ele tá totalmente preparado. Né? Outra coisa na Força Aérea que é muito legal tem certas coisas que a gente aprende lá que é, cheque cruzado, que é uma coisa que eu falo no meio civil que o pessoal ainda conhece, mas não sabe de onde quer, que é olhar para fora, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, para você ver rápido os erros que você comete. A outra coisa, a gente fazia muita na CELE, é sentar no avião e passar o checklist. Como a gente tinha que decorar o checklist,
Você ia lá à noite no hangar e fazia a nacelle. 3, 4, 5, 6. Nas minhas férias do primeiro pro segundo ano, eu lembro que eu fui pra Santos, porque tinha a base aérea de Santos lá, e lá tinha um T-25, que eu passava o dia inteirinho fazendo nacelle. Não tô brincando, eu fazia mais de 30 nacelles no dia. Legal. Repassando todo o checklist de normais e de emergências, junto com outros amigos que estavam fazendo a mesma coisa. Que massa. Quando eu cheguei na academia, eu sabia tudo. Assim, como todos os meus colegas sabiam. Todo mundo sabia tudo. Então, quando você sentava no avião, depois de ter briefão, um monte de pergunta, o briefing daquela missão, um monte de pergunta, você sentava e falava, beleza, o mais difícil passou. Agora é só aprender a voar. Só voar. E realmente era assim. Você sabia fazer tudo na teoria, você só não sabia manusear no avião. E aí você ia voar aprendendo a manusear. E essa parte de voar, aí você começa a voar com o instrutor, que nem no meio civil, fazendo PP, Sim. por exemplo. Você vai fazer Tantas horas. manobras. A gente faz assim, são 4 fases no T-25, que seria o nosso PP aqui fora. A primeira fase é pré-solo. Pré-solo são 13 missões, a 14ª é o solo. E aí, nessa fase do pré-solo, você só pode levar 2 notas baixas. Na terceira, você é mandado a conselho. Mas nessa hora você faz... aprende só a voar o avião? Ou você já aprende missões como, por exemplo, tiro, alguma coisa? Não. Nem se atira na academia, aliás. Só aprende a voar o mas avião. simulado, por exemplo. Tiro simulado também não. Não, só depois Só da aprende academia. a voar mesmo. É, só a voar mesmo. Então, o pré-solo do T-25 são 13 missões. Eu lembro que eu levei deficiente na missão 6 e na missão 9. Curiosamente, a missão que vai te avaliar em voo por referência visual, VRV, é a 6. E a 9 é a segunda missão de pouso. Você aprende a pousar na 7, na 9 e na 11. Eram missões assim, né? 7, 9 e 11 era missão de pouso. Você já aprende a ejetar nas aulas ou não? Esse avião não é de ejeção. É por isso que no primeiro ano você tinha que aprender a saltar de paraquedas. Porque esse avião é do tipo que você tem que sair, igual a Segunda Guerra Mundial mesmo, sabe? Você sai do avião e salta. Então, é por isso que você é obrigado a fazer o curso de salto de emergência, que é saltar de paraquedas, para poder voar o T-25. Aí você faz o pré-solo, e o pré-solo é a fase que mais desliga cadete. Aí você fala, desliga? É assim. A minha turma tinha 170 aviadores. 170 aviadores quando começou o segundo ano. Ela terminou com 110. Isso significa que 60 caras foram mandados embora. Então, assim, olha o nível de exigência. Que você sabe que um terço da tua turma... até aí, né? Fizeram o concurso, fizeram a prova, fizeram o primeiro ano, estudaram, chegou lá e ainda conseguiu. E teve gente que passou 3 anos na escola preparatória, veio pra academia, passou o primeiro ano, chegou no segundo ano e foi desligado. Então, assim, e desligado não é assim, você vai lá pra outro quadro. Não, vai embora da Força Aérea. Se você não é aproveitado, você é mandado embora. No final do ano, tem até um concurso para ex-cadetes aviadores. Para ele tentar voltar para a academia como infante ou como intendente. Mas essa taxa de atrito gera uma tensão na turma do tipo assim... Você sabe que ou você aprende a voar ou você vai ser mandado embora, que foi o meu caso, eu quase fui. Você só pode levar 2 missões, notas baixas em cada fase. E eu levei 2, uma na 6 e uma na 9. Aí eu tive que fazer a revisão da 9, a 10, a 11, a 12, a 13, que é o cheque, e o solo sem levar nada abaixo. E aí foi muito tenso pra mim essa fase. Eu achei que ia ser mandado embora. Então eu estudava muito, eu fazia muito mental. Eu escrevia o mental, todo mundo era obrigado a ter um caderno de mental, onde você escrevia toda a teoria do voo que você ia fazer. Então eu dava 2, 3 páginas, um voo de 1 hora, escrevendo. Cara, que legal, como que você aprendeu a estudar e criou essa disciplina, né? Porque você disse que até lá no ensino médio você nem sabia estudar. Não fazia ideia. E olha que você criou nesse caminho aí do cursinho, depois dentro da Força Aérea, essa disciplina do estudo, de estar ali focado naquilo, né? Porque você não tinha vida, você vivia para aquilo. Não. Né? E é por isso que é tão importante a gente não comer etapa. Então, às vezes a pessoa fala, seria tão melhor se tivesse mais vaga na AFA, se eu não precisasse dar tanto, mas essa fase, exatamente o que você falou, Adriano. Se eu não tivesse me dedicado tanto no cursinho, se eu não tivesse me entregue tanto àquele processo, como eu encararia o processo lá no segundo EIA, que é o segundo esquadrão de instrução aérea, que a gente voa no segundo ano, sabe? Aí, beleza, acabou o pré-solo, foi fazer manobra acrobacia, é legal, é divertido, né? Eu levei um deficiente ainda. Aí, terceira fase é a fase mais militar da parte, porque é a fase do voo em formatura, que você aprende a voar um do lado do outro, fazer 8, meia perna de 8 cubana, etc. E aí, você vai fazendo... Aliás, eu acho que eu errei o nome da manobra, mas, em suma, você aprende a voar do lado da outra aeronave e é super desafiador. Por quê? O cara que te passa no cheque, então você tá voando com o líder... E você com o instrutor e voando aqui. E aí ele vai vendo, você faz acho que 10 missões ou 11 missões, na 11ª é o cheque. E aí o cara que passa você no cheque, ele é obrigado a ser o líder na outra aeronave, para você solar
depois, porque é ele que passou você no cheque. Agora você vai lá, você garante que ele vai voar bem? Então, porque é você que vai ser o líder. É assim, Cara, entendeu? Esse seria o voo em ala, no caso? É o voo na ala, exatamente. É o voo na ala. E aí, então, o cara que vai te passar no cheque, ele vai te passar de verdade. Ele não vai te passar, mas tá mais ou menos, mas dá. Não, porque é o boneco dele no outro avião, cara. Não dá pra passar mais ou menos. E é nessa hora que você fala, poxa, aí que você sentia que você virava piloto. Não era nem no solo. O solo é muito prestigioso, cheio de tradições, que eu até já contei pro pessoal na Fly, né? É cheio de tradições. Quando você sola, você ganha cachecol, você leva um banho naquela mangueira do bombeiro, você passa no corredor polonês, todo mundo te dá porrada. Nada de óleo. Você toca... Não, nada de óleo. Toca no sino, toca um sino lá e você abre o bar. O bar é uma cantina que não vende álcool. E aí você paga, sei lá, R$500 de bar aberto. Todo mundo pode ir lá pedir um monte de coisa até bater R$500. E aí você tem que... É cheio de tradições. A Força Aérea é cheia de tradições. Isso é muito legal. Mas quando você sola o voo de formatura, você pega teu cachecol, que é da cor da tua esquadrilha, a minha era verde, e você inverte ele. E invertido ele é prata. Quer dizer que você voa solo formatura. Quando você vê o cara lá no corpo de cadete chegando com aquele cachecol prata, você fala, porra, aquele cara é fera. Aquele cara é fera. E o dia que você chega nessa fase, que você voa a formatura, eu não vou esquecer o dia que eu passei no cheque de formatura. Foi bem no dia que o Brasil perdeu da França na Copa de 2006. Que eu pousei assim e o cara falou, olha, pô, Cardes, prepara pro solo amanhã. Aí eu, o quê? Passou, pô. Prepara pro solo amanhã. Aí eu, caraca, fiquei todo animado. Aí voltei lá pro corpo de cadetes. Todo mundo foi lá pro cinema assistir o jogo. Aí eu fui assistir o jogo, não tava nem aí pro jogo. O Brasil perdeu da França, lá não tava nem aí, cara, nem aí. Então faz muito tempo isso, né, também. Muito tempo. Bem, foi assim o T-25. Aí o terceiro ano, a Força Aérea me deu um presentaço que eles me mandaram pros Estados Unidos. Só porque eu falava inglês, eu fui junto com o 01 da minha turma. Como entrou o inglês aí? Você já estava em inglês desde adolescente? O inglês na minha vida entrou não por causa da aviação, foi por causa da música, né? Eu tô dentro da estatística dos pilotos músicos. Só não teve a bis. É verdade. Eu tô dentro. Bis, né? Eu não tive a bis. Aliás, eu só fui aprender a dirigir com 27 anos. Vamos arrumar uma bis pra ele. Vamos arrumar. Aliás, eu nunca aprendi a dirigir. Ele tem que aprender a dirigir carro. A Bia tá falando que eu nunca aprendi a dirigir. Aliás, o Glauco é um cara que pode falar melhor. Eu fui o Uber dele. Você sabe que ele foi me buscar no aeroporto hoje, cara? Cardes. Meu Deus. E eu, bicho, vai pra onde? Vai pra esquerda. Você colocou sua mulher e seu filho dentro do carro com ele? Em risco total. Meu Deus do céu. Assim, como motorista... graças a Deus eu sou piloto. Realmente eu não sou muito bom nisso, entendeu? A minha esposa, ela fala, nossa, Guilherme... Ela me ensinou a estacionar no prédio dela lá, que era uma vaga muito difícil lá em São Paulo, no prédio dela. E ela falou, Guilherme, eu vou te ensinar. Tudo bem se arranhar de vez em quando. Eu arranhei 3 vezes o carro dela. Mas qual que é o problema de dirigir? Você tenta virar o carro no pedal? Foi assim, ó. Quando eu fui pra Academia da Força Aérea, eu saí da bicicleta pro avião. Eu não fazia ideia do que era dominar uma máquina. Eu não fazia ideia. Meu negócio era estudar. Mas dominar uma máquina é uma coisa que exige uma confiança, assim, que eu não tinha. Eu sabia andar de BMX lá, de Monarch, entendeu? Pra quem é da época aí, Calói, Monarch, né? Podia ser patrocinado, inclusive. Aí o que acontece? Todas as referências que eles passavam pra gente entender o avião eram referências de carro. Porque muita gente já dirigia. Eu tinha 20 anos que eu aprendi a voar. Só que pra mim não fazia sentido nenhum, porque eu não sabia dirigir. Quando eu peguei o avião e comecei a ter confiança de voar e tal, eu falei, legal, dominei essa máquina e eu me senti grande dominador quando eu vou solo formatura, que você fala, nossa, tô dominando sem matar um instrutor lá que tá no outro avião, né? Eu fiquei muito feliz. Quando eu terminei o T-25, esse curso T-25, os meus amigos falaram, cara, tá na hora de você aprender a dirigir, porque você não bebe e você vai ser o condutor da rodada, toda noite. E realmente foi isso, eles me ensinaram a dirigir pra eu levar os caras pra night e trazer de volta. Era isso. Só que assim, eu aprendi satisfatório nos mínimos, entendeu? Eu estava dirigindo melhor do que um bêbado, mas pior do que um sóbrio, entendeu? É isso, essa é a minha história com a direção, entende? Cara, mas só tirei carteira só muitos anos depois. Podia te perguntar alguma coisa agora, né? Mas deixa eu te perguntar antes que eu esqueça aqui. Eu tenho duas dúvidas aqui. Primeiro, quando você entra na Força Aérea ou no meio militar, você é designado para um esquadrão, certo? Como que é isso aí? É um sorteio? Ou eles vão por nota? Como que é? Não, e foi ótimo você ter abordado isso. Eu sei que a gente já tá avançado no tempo. Calma, Bia. Eu sei que a gente tá avançado no tempo. Calma. Eu prometo que eu vou ser rápido nessa resposta. Mas esse foi um dos motivos por eu ter saído da Força Aérea.
Cara, eu amo a Força Aérea Brasileira, meu coração é azul até hoje, sempre falo isso, eu vou sempre falar bem da FAB, eu tenho muita gratidão porque eles me ensinaram a voar, eles foram meu pai, né? Eu tenho minha mãe e meu pai chama Força Aérea Brasileira. Eu tenho meus irmãos na Força Aérea Brasileira, eu sou muito grato à FAB, mas um dos motivos que me fez sair foi porque, lembra que eu entrei querendo ser piloto de caça. E eu não consegui ser piloto de caça. Eu não tive a competência para ser piloto de caça. Entendi. E eu digo isso, a minha mãe diz que eu sou exagerado. Ah, que exagero. Mas eu gosto de dar nome às coisas. Então, se você tem um objetivo claro e você não alcançou, isso se chama fracasso. E eu fracassei nessa parte. Foi uma falha minha. E aí, o que acontece? Lá na Força Aérea, pelo menos na minha época, para você ir para uma aviação específica, para você ser designado, não é um sorteio. É assim, é a sua nota de voo do 4º ano da academia, quando você voa o Tucano, T-27. Que, particularmente, foi a aeronave que eu mais senti prazer em voar. É a aeronave mais incrível que eu já voei na vida, é o T-27. Não tem nada parecido. Eu achei que foi o Cessna 150. O Cessna 150 é o 02 ali, ó. Pertinho. Não, o que eu percebi? Eu gosto muito de voar. Gosto muito de voar, qualquer coisa. Inclusive o Cessna 150 eu tenho um prazer enorme, graças a Deus eu tenho tendo a oportunidade de voar quase todo dia. Mas assim, o T-27 eu me sentia já pré-caça ali, porque você voa de máscara, né, oxigênio, você tem toda a doutrina da caça ali, né? Claro que não é exatamente como a caça, mas tem a doutrina da caça de voar sozinho, com mapa na perna e tal. Então você tem voa com 4 aeronaves, você faz acrobacia com 4 aeronaves, é um negócio muito incrível. E eu queria ser piloto de caça. Só que eles avaliam a sua nota de voo daquele ano. Como eu fui um cara que demorava um pouco mais para aprender, então, por exemplo, para fazer um looping, você aprendia na segunda missão. Eu aprendia na terceira, quarta. Então, quer dizer que na segunda e na terceira missão eu levava uma nota um pouquinho mais baixa. Só para na quarta eu atingir aquele nível e eu levar uma nota maior. Então, isso foi se acumulando ao longo do curso. Chegou no final, eles falaram assim, olha... eu podia colocar o que eu queria, né? Eu coloquei lá, quero a aviação de caça, depois de transporte, depois de helicóptero. E aí um comandante meu me chamou e falou, Cardes, pela sua classificação de voo, você não vai poder ir para caça. Infelizmente. Lembra que eu falei que tinha 110 na turma? Então, no 4º ano só tinha 100, tá? Então, só se formaram 100. Os outros 10 aí foram cortados. E assim, você não vai conseguir. Eu tô sendo honesto com você. Porque a classificação na Academia da Força Aérea ela é muito importante. Só que ela é uma junção de 4 notas. A sua nota de voo, a sua nota como militar, a sua nota como atleta, isso conta pra caramba, e a sua nota como aluno, aquilo que você faz na divisão de ensino, as matérias, as faculdades. Juntando tudo, eu era o 7º da turma. Do 100, eu me formei muito bem classificado. Mas em voo era o que me colocava para trás. Ele falou, em voo você é lá no meião da turma. Entendi. Então, você assim, não vai conseguir para aviação de caça. Sinto muito, eu sei que é teu sonho e tal, mas não vai conseguir. Aí eu pensei, então, vou para aviação de transporte. Na época existia uma base em São Paulo que tinha esquadrão de transporte. Falei, pelo menos eu faço lá o curso de aviação de transporte e tento voltar para São Paulo, para ficar perto da minha mãe, né? Sim. E aí foi isso, assim. Só que isso para mim foi um baque e eu não tive maturidade para saber lidar com isso. Por quê? Eu soube que eu ia para aviação de transporte 3 dias antes de eu me formar. A minha família chegou na minha formatura e meu padrasto já não existia nessa época, tá? Só para quem estiver curioso, meu padrasto já tinha zarpado da minha vida. Mas a minha família chegou para minha formatura e eu chorava todo dia, cara. Eu tava arrasado, porque 6 anos da minha vida eu pensei em ir para aviação de caça. E aí minha mãe falava assim, mas filho, você se formou na Academia da Força Aérea, você vai ser oficial da aeronáutica. Aí eu falei, mãe, eu sei, eu sinto gratidão, mas eu não consigo deixar de ficar triste. Não era realmente aquilo. Aí assim, eu tive que aceitar, evidentemente, mas eu me formei assim com aquela sensação meio que, puxa... Faltou alguma coisa ainda. E é claro que a falha, Adriano, ela é 100% minha. Eu assumi compromissos no 4º ano que eu talvez não devesse. Então, assim, no 4º ano da Academia da Força Aérea, eu assumi uma liderança lá, né? Eu fui líder do 1º ano. Então, provavelmente, todo mundo que foi 1º ano lá em 2008 me odeia até hoje. Provavelmente, né? Que eu fui o cara bravo, chato, que ficou cobrando eles. Mas você acabava gastando um tempo lá que você poderia estar estudando. Tempo, energia. E sabe o que é engraçado, Adriano?
uma das coisas que eu mais aprendi foi tendo sido líder do primeiro ano lá na academia, que eu uso até hoje, porque eu lidei com pessoas, eu tive que ver gente com perfis diferentes, lidar com todo mundo. Foi uma baita aula de humildade pra mim, que eu achava, não, mas eu vim de um background de pobreza e tal, mas eu fui conhecer outros backgrounds, outras histórias. Então, tipo, eu tive uma liderada que ela voltou pra casa dela no Rio de Janeiro, no Morro do Dendê, estava subindo o morro e encontrou a tia com 7 tiros. Aí eu falei, nossa, e eu achava que a Bela Vista era perigosa, sabe? que era, nossa, aquele pessoal lá da 13 era difícil. Não. Então, assim, foi uma lição de humildade. Eu vi também cara que era extremamente rico e tava lá porque ele amava a aviação militar, e não tem outro caminho. Não importa se você é pobre ou se é rico. Você quer ser piloto militar, você tem que passar pela academia da Força Aérea. Não conta o dinheiro, não conta. Isso é muito legal. E aí eu aprendi muito. Só que isso, especificamente, foi o que uma das coisas, não vou dizer que foi só isso, que me atrapalhou a ser piloto de caça. E aí eu tinha aquele dinheiro da transferência, né? Que você ganha uma grana quando você vai ser transferido de Pirassununga para Fortaleza. E ao invés de eu comprar, sei lá, dar uma entrada num carro e tal, eu fui viajar. E eu viajei por um mês, fiquei um mês fora. E eu chorei quase todo dia, assim, que eu não tinha maturidade pra saber lidar com aquilo. Mas aí eu disse pra mim mesmo que eu ia voltar pro Brasil, que eu ia dar o meu melhor pra gostar da aviação que eu ia abraçar. E quando eu cheguei de volta e fui pra Fortaleza pra começar o curso de multimotores, que é meio que o curso de transporte, eu fui voar o Bandera, que é uma baita de uma aeronave. É legal voar o Bandera. O Bandeirantes é uma aeronave dócil. Foi bacana ter aprendido a voar com a mão invertida, porque na academia você voa esse aqui no manche, esse aqui no motor. E aí, de repente, você tá voando ao contrário, com o manche nessa esquerda e o motor aqui. Então, e aí você sente que a aeronave é mais imponente, né? Foi uma bela experiência. Eu gostei de voar lá. Só que assim, eu tava em Fortaleza, eu tava, cara, infeliz, entendeu? Então, eu fiquei com receio de me tornar um oficial ruim. E falar, pô, só porque eu tô chateado, capaz de lá na frente eu começar a descontar nos outros. Que eu tinha visto uma ou outra pessoa fazer isso lá já como capitão, major. E eu não queria me tornar isso. Falei, não, eu quero ser um cara que tem uma ficha legal na Força Aérea. E aí eu decidi sair da Força Aérea. Hoje, com 37 anos, eu não tomaria essa decisão. Mas o Cards com 23 era o máximo de maturidade que eu tinha. Talvez faltava até alguém ali pra te ajudar. De repente, a figura do pai, né? E olha que legal. O meu comandante de esquadrilha no 4º ano, ele me ligou, ele ficou 2 horas comigo no telefone. O meu comandante de turma, na época o Major Coimbra, que é um cara que, na época, todo mundo achava ele polêmico, mas ele foi um cara que me ajudou muito, conversou. Eu tive gente conversando comigo, mas eu não conseguia ouvir. Eu não tinha maturidade. Eu tive o suporte, mas eu não conseguia. Eu fui moleque nessa parte. Então, eu saí da FAB e aí eu fui ver o mundo real. O que é desemprego, o que é, sabe, ficar lá sem poder... 24 anos nessa época. 23. Foi daí que você foi ver o mundo, né? Aí eu fui ver o mundo. Parou esses 6 anos aí pra estudar. Tava lá focado no ideal, mas eu fui ver depois o que era trabalhar, né? Tipo, vender o almoço pra pagar a janta. Fui ver outras coisas e eu fiquei afastado. Nessa hora, não? O arrependimento bate depois de 1, 2 anos. Mas todo mundo que tinha saído antes, não tem como voltar. Falou, ó, vai bater arrependimento. E bateu, lógico que bateu. Só que aí eu achei que eu não gostava de aviação. E não era verdade. Eu gosto da aviação. Meio que você pegou um trauma da aviação. Aí você foi fazer o quê nessa época? Aí acontece. Eu saí da FAB e eu fui tentar tirar meu código ANAC. E quando eu fui tirar o código ANAC, na época estava escrito assim, que só era para ex-oficial. E eu era aspirante. E aí eles não... Porque não era previsto um aspirante sair. E aí foi difícil para eles entenderem que, olha, eu me formei na Academia da Força Aérea. Eu pilotei T-27, T-25, Bandeirantes, aeronaves de respeito, né? Assim, tem alguma influência. E aí demorou para eles entenderem aquela minha história. Então eu levei 2 anos para conseguir ter um código ANAC. Até eles conseguirem finalmente me dar. E para mim esse foi o segundo porrada da aviação em mim. Que é o que eu falei para outros convidados aqui. Eu falei, gente, a aviação é isso. Vence o persistente. Porque se você se deixar abater pelo primeiro, segundo, terceiro baque, você vai desistir da aviação. Só que a aviação, ela vale muito a pena. Mas você tem que ser persistente. E aí o que acontece? Para mim foi o segundo baque. O terceiro baque foi o seguinte... Um amigo meu falou, olha, a Azul, ela vai contratar gente, os copilotos da Azul precisam ter isso. Para mim, o que faltava? Rechecar o multi-FR, faltava fazer o jet training. Todo o resto eu tinha naquela época do que eles pediam. E eu fui lá rechecar, em São José dos Campos, no aeroclube de lá, que foi muito legal. Rechequei,
tô lá, eu levei 6 meses pra juntar o dinheiro pra rechecar, porque afinal, o recheque é caro. Então, eu levei 6 meses pra juntar o dinheiro pra rechecar. Juntei o dinheiro, rechequei, lindão. Passou um mês, eu recebi um e-mail da ANAC dizendo que o meu recheque tinha sido cancelado, porque o checador tava com a CHT dele vencida. E aí, eu fiquei arrasado. Aí, eu sentei em casa, juro pra você, eu sentei em casa e falei, olha, eu não fui pra aviação de caça. Eu levei 2 anos pra pegar um código ANAC. E agora, eu levo 6 meses juntando dinheiro pra fazer o recheque. Fez o recheque e agora cancelaram, acho que a aviação não é pra mim. Foi exatamente o que eu falei. E eu levei 10 anos pra voltar a voar. Tá, e nesse tempo aí você ficou trabalhando Aí em outras coisas. O que eu fazia? Então. Eu dava aula de inglês, né? Eu dei muita aula de inglês particular lá em São Paulo. E aí eu abri uma escola de inglês, que é a Fast Inglês, tá? Não tô patrocinando, mas poderia. Poderia ser patrocinado. Fast Inglês, tá? Você vai aprender inglês em 8 meses, pronto. Faz o Pix. Faz o Pix. Abri a Fast Inglês, conheci minha esposa lá em São Paulo. E ela falou assim, olha, daqui um ano eu quero voltar pra Campo Grande, que é a cidade onde ela fez a faculdade. Eu falei, beleza. Vim pra Campo Grande. E aí, tava trabalhando com a minha escola. Minha escola é online, é pela internet e tal. E aí, o meu vizinho de frente, ele é ex-piloto da Latam. Eu contei pra ele por cima, assim. Ele falou, cara, volta a voar, Nessa volta a época, voar. Você tinha esquecido a aviação, não fazia mais É nada. assim, eu evitava de falar. Cara, que... Mas quando eu falava, eu me empolgava. Uhum. Me empolgava. Aí, foi o meu vizinho de frente... Um amigo de infância que falava direto, cara, volta a voar. E eu meio que ignorava. Até que um dia eu fui dar aula de inglês para um cara que tinha estudado na academia comigo, mas ele era de 2 turmas abaixo, Rodrigues. E o Rodrigues falou assim, olha, fiz teu curso inteiro. Ele pagou meu curso, fez meu curso inteirinho e falou, eu queria ter uma aula ao vivo com você, porque eu vou fazer a prova do ICAO. Eu falei, beleza. Claro, você foi um cara que me conheceu. Quando começou a aula, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, Cardes, vai... E me xingou. Por que você não está voando? Você sempre teve o olho brilhando quando você falava de voo. Não é só da FAB. Você gosta de avião, você gosta de aviação. E ele falou de um jeito tão tocante, assim, que eu lembro que na semana seguinte eu viajei com a minha esposa para um casamento, um amigo meu. E eu sentei com a minha esposa e falei, amor, preciso falar um negócio para você. Contei essa história, que eu fui dar aula e tal, e o cara falou muitas coisas que me tocaram. E assim, eu achei que minha esposa ia odiar a ideia. Eu falei assim, eu tô, assim, levemente pensando em talvez, quem sabe... voltar a voar. Sim. A voltar a voar. A minha esposa abriu um sorriso, assim, maravilhoso. E eu achei que ela ia ficar brava, porque afinal ela casou com um cara que trabalha em casa, né? Que esposa não vai querer um cara que tá lá todo dia em casa? E eu tava acabando de falar que eu queria ir pra uma área que eu não ia estar em casa nunca. Tipo, é o pesadelo. Ela conheceu você assim, né? Ela sorriu e ela falou assim, eu sabia que isso ia acontecer. Toda vez que você fala de aviação, seu olho brilha. Você fala de avião, força aérea, companhia aérea... Tudo que você fala de aviação, o seu olho brilha. Era aquilo, mas você nunca enxergava. Eu até todo acho mundo que... enxergava. Todo mundo enxergava. E ela falou assim, eu até acho que demorou. Você, né, tá todo esse tempo... É que meio que criou um trauma também. Isso. Aí foi e aí, Adriano, foi tudo ao contrário. Do momento que eu decidi voltar a voar, eu tava sem grana pra fazer o recheque de novo, né? Inclusive, a gente até conversou hoje sobre recheque, que é caro. E aí as coisas começaram a acontecer de uma forma milagrosa. Eu lembro que 2 semanas depois que eu falei pra minha esposa que queria voltar a voar, eu não tinha grana pra rechecar as coisas, eu tava 10 anos sem voar. Uma prima minha me ligou e falou, olha, você lembra da tia tal? Eu falei, tá, a tia tal morreu faz vários anos. Ela tinha uma casa e a gente vendeu a casa, você tem um oitavo, um 16avos da casa. E aí meu irmão me ligou na sequência e falou, inclusive eu não vou querer. Não, era uma casa que valia pouquinho, mas assim... Eu tinha só uma parte pequena. Mas o meu irmão me ligou na sequência e falou assim, eu não gostava dessa tia e eu não vou querer o dinheiro dela. Você quer a minha parte também? Aí eu falei, Felipe, olha, é o seguinte, eu tô querendo voltar a voar e o seu dinheiro, meu dinheiro dá certinho junto pra pagar o recheque de multi e FR. Cara, foi milagre. Aí eu fui voar na Fly, podia patrocinar, viu? Fui voar na Fly, aqui em Campo Grande. O primeiro voo foi assim, vamos ver se eu vou gostar. E eu fui voar lá com o Gedra e falei, Gedra, vamos ver se eu vou gostar. Porque eu não lembro se eu gostava disso. Cara, decolou, já tava, caraca, isso aqui é maravilhoso, não sei o que. Começou a vir lembranças. Vibrei demais, cara. E aí, agora eu quero fazer o recheque do multi. Fui lá, voei o Seneca, adorei. E aí eu pensei, o que eu quero na aviação? Eu queria perguntar agora, você voltou pensando o quê? Aí, nem pensou, né? Eu não tinha pensado, falei, quero voltar a voar, não sei o que eu quero fazer na aviação. Mas fazendo o recheque,
que eu comecei a pensar, o que eu quero na aviação agora que eu gostei desse negócio? Aí eu falei, eu quero ir para aviação comercial, eu quero ir para uma companhia aérea, é isso que eu quero. E aí, depois que eu rechequei, eu pensei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o jet training, eu tenho que fazer a prova de ICAO. Eu sendo professor de inglês há mais de 15 anos, nunca tinha feito a prova de ICAO. Eu tenho que fazer a prova de piloto de linha aérea, o PLA teórico, e eu tenho que ter 500 horas de voo, eu tenho que tirar o visto. E aí eu fui fazer as coisas que não era voo ainda. Eu fui fazer a prova de ICAO, fiz o jet training, pedi, pelo amor de Deus, pra todo mundo que eu conhecia pra me levar a voar. E o Diego levou pra voar. Você conseguiu resgatar essas horas lá da... Consegui, as horas da FAB valem, elas só não entram na CIV digital, porque são aviões militares, e não entra avião militar lá na CIV digital. Então eu tenho que juntar as informações, né? E aí... Mas o que importa são as horas. São as horas, exatamente. E aí eu senti muito prazer de voltar a voar, fiz o JET, fiz o ICAO, fiz o PLA teórico, e aí esse ano eu tive a ideia de fazer o curso de INVA. Fiz o curso de INVA e hoje estou trabalhando como instrutor de voo na Fly. A gente é colega de trabalho hoje, já posso dizer isso, que maravilha. Tá vendo? E eu estou muito feliz de voar, assim. Eu tenho um prazer imenso em voar e ensinar. Inclusive com o meu background diferente, claro que eu tenho que me adequar à aviação civil, ao que se ensina aqui, mas tem coisa que eu não vou até falar, na FAB a gente fala assim, assado. Ele é sério, mas assim, assado que eu vou te cobrar agora. Inclusive dá pra fazer o loop, aí você já te chama também. Não, looping não dá, porque infelizmente na aeronave não faz. Tunou dá, não dá não? Então a minha ideia hoje é assim, eu tô muito feliz onde eu tô voando lá no Cessna 150, na Fly, dando instrução. Eu adoro dar instrução. Eu sou professor por essência. Você acha assim, que valeu a de pena, ensinar. então, você ter resgatado essa lembrança aí? Valeu muito a pena. Legal. E eu senti que a aviação me abraçou de novo. Então, ter conhecido o Diego, eu falo isso pra ele, ele fica todo sem graça, mas é verdade. Porque o Diego me levou pros hangares. Ele falou, esse aqui é o hangar tal, esse aqui é o fulano de tal, esse aqui é o avião tal. Eu não sabia o nome dos aviões. O Diego sabe, eu não sabia. Que avião é esse? E aí ele falou assim, cara, isso aqui todo mundo sabe, esse avião é tal, que eu não vou falar que senão eles vão dar risada de mim. Porque eu não sabia, só sabia de avião militar, sabe? Entendeu? Então, ele me ensinou muita coisa. Ele pegou na minha mão e falou, esse cara é o fulano de tal, esse cara é importante pra tal coisa, esse aqui é um hangar de manutenção é assim, assim, assado. Se você quiser ir na aviação, ele sempre fala da aviação executiva para mim. A aviação executiva é assim, assim, assado. E eu fui entendendo como é que era a aviação civil, que não é uma coisa só. É executiva, linha aérea, agrícola, tem muito táxi aéreo, um monte de coisa, né? Nem preciso falar que o Diego já me colocou em várias coisas bacanas no sentido de eu poder concorrer a voar aeronaves legais. Então, assim, tudo aquilo que eu tive de azar antes de sair da FAB, eu tive de sorte agora, de gente bacana. O Jedder me ajudou pra caramba também na Fly, o William. Cada um tem seu momento então, também, assim, né? cada um tem seu momento. Mas o mais importante é você ir atrás. Ninguém vai lá na tua casa, vou te dar uma oportunidade. Ninguém vai fazer isso. Então, é o que eu falo, pessoal em casa, já fica de dica aí, sai do WhatsApp. Vai pra vida real. Entendeu? Você quer um negócio? Você tem que ir atrás, você tem que lutar pelo negócio. Ah, mas eu sou velho. Eu poderia falar, sou velho, 37 anos, vou concorrer com um cara de 22, 23. Mas essa é a minha realidade. Não dá pra trabalhar, não dá pra alterar isso, mas todo o resto dá. Meu empenho, minha dedicação, a minha vontade de fazer acontecer. E em nome de Jesus, a gente vai continuar trilhando esse caminho da aviação e quem sabe mais pra frente ir pra uma companhia aérea, que é o meu objetivo hoje, né? Mas é claro, entregar o meu melhor como instrutor, que eu acho isso muito importante. Lembra que eu falei do cursinho, que foi importante para aprender para a FAB? Tudo que eu tô aprendendo agora dentro de uma escola de aviação, eu tenho certeza que eu vou usar em qualquer área que eu for. Seja executiva, seja linha aérea, seja ter um patrão, eu vou aprender. Então, eu tento mergulhar nas minhas experiências. Então, essa experiência de instrutor é muito enriquecedora. E eu tô, assim, saboreando cada voo, cada aprendizado. Eu acho isso extremamente importante. É por isso que eu gosto de agarrar essas oportunidades e dar o meu melhor nisso aí. Cara, que legal. Muito legal conhecer a sua história, né, Diego? E antes da gente encerrar, quero fazer uma pergunta pra você. Quais são suas inspirações? Minhas inspirações? Na aviação? Na aviação. Não. Agora vamos tratar da aviação, meu amigo. Olha, eu vim da aviação militar, então evidentemente eu tenho inspirações da parte militar, mas é evidente também tenho inspirações no meio civil. Eu gosto de boas histórias. Vocês sabem que eu sou contador de histórias, né? Eu vou começar pelo cara que tá na minha frente, que é o Diego. Ele me inspira muito. Sim. É por isso que foi legal a gente fazer o primeiro episódio ouvindo a história dele, porque o Diego ajuda muita gente e ele é pouco reconhecido.
Eu sei disso. Eu já falei isso pra ele. Ele é um cara pouco muito reconhecido. conhecido, né? Ele é muito conhecido e pouco reconhecido. Então, assim, tu fala, você tá babando ovo. Tô mesmo, porque o cara, ele te ajuda, ele estende a mão, ele faz você. Ele me chamou pro debriefing. Mas, cara, desde sempre ele ajuda. Eu lembro lá da época da escola, da Fly Company, lá atrás. Ele ajudava. Quando eu comecei, ele tentou arrumar pra mim avião pra ele voar. Foi na época da história do Pardal, que o Pardal contou aqui que você colocou o Pardal para voar lá e aí o patrão vendeu os 2 aviões. Nessa época, ele tentou arrumar para mim também esse mesmo avião. Eu acho que foi outro, sei lá. Foi quando eu entrei na linha aérea. Eu fiquei nessa escolha de, eu vou para aviação executiva voar ou eu vou para aviação comercial como técnico de manutenção. Fiquei nessa dúvida aí. Cara, ele me ajudou muito nesse começo aí também. Não, e assim, eu lembro que a gente tava fazendo instrução de simulador e eu comecei a contar para ele um pouco da minha história e tal, né? Eu falo pouco, né? E aí ele falou assim, sabe, Cards, a aviação precisa de gente como você. Aí sabe aquela sensação de, nossa, como assim alguém como eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu acabei de voltar pra aviação depois de 10 anos sem voar. Aí eu falei assim, o que você quer dizer? Ele falou, pô, um cara bacana, um cara com vontade, um cara que quer fazer acontecer. Aí eu, é mesmo? Ele, cara, um cara como você. A gente precisa de caras como você. E eu fui pra casa e eu contei isso pra minha esposa e eu fiquei pensando nisso tipo um mês. Falei, cara, a aviação precisa de um cara como eu. E eu, sabe, isso me fez me sentir muito especial. Né? Pode parecer meio ridículo, mas é verdade. Não vou ficar só babando em você, tá? Calma que eu vou falar outras coisas também. Inclusive, eu no simulador lá, eu surrei esse cara, eu passei tudo que precisava pra ele. Foi quando você foi pra Campinas, não foi? Isso, que eu fui fazer, eu fui fazer o jet training na EDAPA. E a EDAPA é onde estava tendo a seleção do Azul. Então, muita gente ia pra EDAPA fazer umas horas de simulador só pra ver se tava com a mão boa pra fazer a seleção. Eu fui lá pra ver como é que era esse simulador, mas eu não ia fazer seleção porque eu não tenho 500 horas, né? Então... E aí, eu sentei lá pra fazer o simulador e eu tinha sido treinado pelo Diego. E o Diego me descascou no simulador. Beleza. Quando eu fui fazer lá na EDAPA, eu fiz lá as coisinhas e tal, do que eu sabia. Claro que eu cometi errinhos aqui e acolá, mas eu me empenhei ao máximo fazer do jeito que ele me ensinou. Quando terminou a sessão, ele falou assim, cara, a sua seleção é amanhã? Aí eu falei, não, minha seleção, eu não tô nem na seleção, eu só vim aqui ver como é que ia ser a seleção. Ele falou, olha, parabéns, assim, você... tá muito bem, né? Se você continuar nesse padrão, sua chance de ser aprovado ela é boa, né? Ele falou, eu não sou avaliador, não tô dizendo que você tá aprovado, mas assim, você tá indo muito bem. Eu vi outros candidatos estão indo mal. Aí eu saí de lá, liguei pro Diego, é demais, cara, o cara me elogiou pra caramba, não sei o quê. Fiquei feliz porque ele me treinou, me preparou pra isso. Legal. Outras inspirações. Na FAB eu tive instrutores incríveis, né? Caras que me ajudaram muito. Eu tive dificuldade para aprender a voar. Eu já falei isso, porque eu saí da bicicleta e fui para avião. Então eu tive na época ele era Tenente Fábio, foi o cara que me levou para voar assim e falou assim, ó, hoje você vai aprender a pousar. E aí ele fez os primeiros 2 pousos juntos, os outros 2, 3 pousos ele fez só falando, e aí no penúltimo e último pouso ele desconectou o microfone e fone e falou, você tá solo, né? E desconectou e ficou assim. E aí depois, foi muito legal isso. E aí ele falou, agora você sabe pousar, você realmente sabe fazer isso. Né? Tive o Tenente Rezende, hoje acho que ele é coronel já, o Major Coimbra, que foi meu comandante, e os caras da minha turma, o Yuri, o Lelis, o Purro, o Barreto. O Barreto, inclusive, né, tá aí voando pros nossos presidentes aí, do ano passado e desse. Né? Então, assim, estão lá em cima, lá na Força Aérea, em vários cargos legais, e que me ajudaram muito, sabe? E aí, assim, aviação. Eu gosto de história militar, né? Então, assim, pessoal que foi do primeiro grupo de aviação de caça, primeiro Gávica, eu lia muita coisa sobre eles, né? Então, eu me inspiro muito. Apesar de eu não ser piloto de caça, nem cheguei perto disso, mas eu me inspiro muito pela aviação de caça. Leio muito relato sobre isso. E eu lembro que quando eu estava no cursinho, eu li um livro chamado Piloto de Stuka. O Stuka é uma aeronave de ataque da Segunda Guerra Mundial, era um avião alemão. E esse piloto, ele também queria ser piloto de caça, mas ele não conseguiu. E aí eles criaram essa aeronave que é diferente. O Stuka era uma aeronave de ataque. Então, ataque e caça, qual que é a diferença? Caça é avião contra avião. E o ataque é avião contra o solo. E aí o Stuka era uma aeronave que ele fazia um mergulho, soltava as bombas e ele conseguia puxar muitos Gs para recuperar. Então, ele conseguia fazer coisas bem radicais, né? E ele não era tão bom para ser piloto de caça.
E ele não conseguiu. Ele ficou frustradíssimo, porque ele ia voar bombardeiro. Ele não queria voar bombardeiro, mas era o que ele conseguia. E a gente tem que abraçar o que a gente é. É o que eu falo. Hoje eu abraço o que eu sou. Eu tenho dificuldade pra dirigir. Mas eu sou assim, cara. Eu quero. Eu já ofereci né? já pra você umas aulas. Toda vez ele fala, vai lá pro hipódromo. Vamos ali no jockey que eu vou no jockey pra me ensinar a fazer baliza. Não, esse sou eu. E aí, no livro, ele fala que quando criaram o Stuka, e que ele teve a oportunidade de ser piloto de ataque, ele se redescobriu. Falou, cara, por que eu queria tanto ser piloto de caça, sendo que eu sou bom nisso? E é mais ou menos isso que eu sinto agora dando instrução. Por exemplo, falando, não é que eu sou o melhor instrutor, mas eu sinto muito prazer em fazer uma coisa que eu tenho facilidade, que é ensinar. Né? Seja inglês, seja aprender a voar. E é claro que eu tô aprendendo muito ainda, com os instrutores mais antigos, a ser um melhor instrutor. Mas é uma coisa que é mais natural minha do que ser piloto de caça. Entendeu? Então, assim, eu não nasci pra jogar bomba, nem pra dar tiro, mas pra ensinar alguém a voar. Isso é muito louvável. Isso é lindo. E eu me redescobri. Legal. Exatamente. Legal. Então, é infelizmente, Carlos, nosso tempo tá chegando ao fim. Eu falei pra caramba. Eu gostaria que você desse um recado pro pessoal aí, quem tá assistindo a gente, tem vontade de entrar na aviação, ou que tá mesmo desmotivado, que já fez, que tá nessa questão de recheque, que não tem condições, tá desanimado. O que você tem a dizer pra eles? A primeira coisa que... vou dizer uma coisa só, né? Que eu falo bastante, já deve ter percebido. Mas é assim, tenha atitude correta. Todo o resto vai vir atrás de você. Então, mas eu tô sem grana, eu tô sem cabeça, eu tô sem... Tudo bem, mas se você tiver atitude assim, eu quero aquilo, não importa como eu vou chegar lá, mas eu quero aquilo, tem um foco de laser, eu quero aquilo ali. Vai atrás com o que você tem hoje, com o que você pode hoje. Mas eu só posso fazer 1 hora de voo a cada 2 meses. Beleza, faz 1 hora de voo a cada 2 meses, é isso que você pode? Beleza. Eu tenho idade para estudar, para ir para AFA, não tenho dinheiro para fazer cursinho? Vai lá pegar os livros do Gelson Iese, do Fundamentos da Física, vai lá, se entrega pro processo. Mas faz com aquilo que você tem. A vida é injusta, sim. Cada um vai começar de um ponto diferente, mas você está no ponto que você está. Aceita isso e luta a partir de onde você está. Dá o seu melhor com aquele foco que você tem. Seja para ir para a Academia da Força Aérea, seja para tirar o seu PP, seu PC, seu PLA, para ir para a linha aérea, para fazer a prova do ICAO, para conseguir aviação executiva, agrícola, não importa. Você tem que objetivar aquilo e ir atrás como se não houvesse amanhã. Não importa o que você tem ou não tem. Vai com o que você tem agora e você vai vencer. Eu tenho certeza que você vai vencer. Bacana. Legal, cara. Carlos, e assim, eu, Diego, do projeto aqui, Debrief 67, gostaria de agradecer você por fazer parte do nosso projeto, meio do Adriano aí, que faz tempo que a gente tá nessa... Era um projeto parado que a gente vinha idealizando há muito tempo, acho que uns 4 anos aí mais ou menos a gente estava idealizando esse projeto e nunca saiu do papel, de repente falou, cara, vamos pegar esse negócio. E aí o Carlos apareceu, chegou e virou a chave, deu start. Na hora que ele agregou... Um cara falante de macacão. A gente entrou no projeto e falou, cara, vamos agora, vamos pegar e fazer e acontecer. Que legal, eu me sinto muito honrado. Eu gostaria de verdade. agradecer você de coração mesmo, que você é uma peça fundamental aqui pra gente. Com certeza. Trabalhar com você, pra nós, é gratificante. Tá? Obrigado. A cada dia. Então, assim, gostaria de agradecer todos, o Adriano aqui, a Bia, você, por fazer parte do projeto, fazer isso acontecer, né? Um sonho que a gente acaba inspirando bastante gente. O que mais a gente recebe no Instagram é o pessoal falando, pessoal, que massa. Tô animado, tô inspirado. Cara, obrigado, aquela entrevista, nossa, me deu isso up. É muito legal. Então, cada comentário que vem, assim, a gente se sente realizado, assim, nessa parte, sabe? Porque se a gente souber que a gente motivou uma pessoa que tinha um sonho adormecido, que de repente chegou lá e, cara, eu consegui, de repente, sei lá, eu tive coragem de pegar e procurar uma escola, por exemplo. Isso. Eu tive coragem de ir atrás, pegar um dinheiro e fazer o curso. Cara, isso pra gente é legal. Eu vendi meu carro e agora... e agora eu vou pagar o PC. Mas assim, só de a gente ver que tá motivando pessoas, cara, isso é muito legal. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Então, assim, desde já, muito obrigado. Eu gostaria do quê? Que você encerrasse esse claro episódio. Que eu e para encerrar, gostaria de agradecer a vocês todos que estão aqui ouvindo minha história. Eu sei que esse episódio ficou mais longo, mas é porque eu falo muito e eu não deixo eles me cortarem. Eu sou chato, porque eu já sei as malandragens pra fazer os caras deixar eu ouvir.
Então, obrigado pela tua audiência, por ter ouvido isso aqui. Agradeço também pelas mensagens no direct lá do Instagram. Muita gente falando coisas bacanas. No YouTube também. No YouTube também, né? Dizendo, olha, que bacana a entrevista de fulano, Beltrano. Quando eu encontro o pessoal no hangar também fala, olha, que legal. Quem que você vai entrevistar na próxima, né? Então, assim, obrigado por estar com a gente. A gente sabe que é um público nichado, né? A aviação não é um público grande, mas todo mundo se conhece, todo mundo tem amor por aquilo que faz. Agradeço a todos eles por terem me deixado fazer parte do Debrief 67. E com isso eu agradeço você e a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Até mais.